Manuel Regalado, CFO da Portcel, é convidado desta tarde do Fecho de Contas. Muito boa tarde, bem-vindo ao ETV. Começaria precisamente por fazer um retrato do que foi 2010 para a Portcel e destes resultados, o que é que se pode destacar? Foi efetivamente um ano bastante bom. Portanto, as nossas vendas atingiram 1.385 milhões de euros. O nosso EBITDA ultrapassou ligeiramente os 400 milhões de euros. Os resultados operacionais cifraram-se em 278 milhões de euros e o resultado líquido foi de 110 milhões de euros. Isto significa que tivemos excelentes índices de rendibilidade, desde logo a rendibilidade sobre as vendas, que foi de 15,3%. O nosso retorno sobre o capital empregue atingiu 14,2%. E o Return on Equity atingiu os 16,4%. São efetivamente resultados muito bons, os melhores de sempre da Portcel, que nos deixam satisfeitos. Evidentemente, na Portcel não paramos muito tempo a deleitar-nos com os resultados atingidos. A nossa preocupação é olhar para o futuro, embora deva salientar neste momento que os resultados alcançados em 2010 devem merecer algum realce, porque vêm no final de um ciclo de investimentos particularmente exigente, em que, num certo sentido, foi reconfigurada a posição da Portcel no mercado. Como é sabido, procedemos à integração plena da capacidade de pasta disponível em Setúbal, através de uma nova fábrica que é a maior e mais moderna do mundo, com uma capacidade de produção de 500 mil toneladas de papel fino de impressão e escrita, e a sua entrada em produção tem acontecido de acordo com toda a programação feita. Ainda não estamos no pleno da capacidade, porque há uma curva de aprendizagem que deve ser respeitada e que estamos a cumprir com grande rigor. E a capacidade máxima será em agosto de 2011? Provavelmente ainda não será este ano. Provavelmente ainda não será este ano, porque não é essa a nossa estimativa e não queremos apressar as coisas para efetivamente fazermos como até agora, fazer bem. Para além dos resultados da própria Portcel, eu gostaria, se me permite, de salientar que nos deixa particularmente satisfeitos a contribuição que o Grupo Portcel dá para o país. Foi aqui salientado na peça que as nossas exportações atingem cerca de 1.200 milhões de euros, ou seja, tiveram um crescimento de 25% e representam cerca de 3% das exportações totais do país. São resultados muitíssimo bons, numa altura em que o país tem efetivamente necessidade de fazer uma aposta muito forte na sua presença externa, e são obtidos através de venda para mais de 100 mercados, portanto não temos dependência nenhuma, em especial de nenhum dos mercados, embora nos concentremos nos mercados europeu e norte-americano, que são os mais exigentes e, portanto, os que mais valorizam a nossa qualidade de produto. Numa perspectiva um bocadinho mais ampla, gostaria de salientar que, segundo os dados disponíveis mais recentes, até final de novembro, a fileira florestal, da qual somos parte integrante, representou cerca de 10,3% das exportações totais portuguesas. Nesta fileira é constituída por vários componentes. Posso salientar que a madeira representou cerca de 1,1% das exportações nacionais, o mobiliário 1,4%, a cortiça 2,1% e o setor da pasta e papel, no qual nos integramos e do qual já disse representamos 3%, exportou 5,7% do total das exportações portuguesas. E é essa a aposta nas exportações? Diga. Peço desculpa, mas são números que acho importante salientar neste momento. Aumentando em relação ao ano anterior, em que a importância do setor tinha sido de 9,9%. E já agora, peço desculpa, só concluo muito rapidamente esta parte, para dizer que acima da fileira florestal apenas encontramos dois setores em Portugal. O setor das máquinas e equipamento elétrico, que corresponde a cerca de 12,4%, e o setor da veículos e material de transporte, que corresponde à volta de 11%. De qualquer das formas,
gostaria de salientar que o valor acrescentado das nossas exportações é muitíssimo maior do que qualquer um desses outros setores, porque desde logo vivemos fundamentalmente da transformação de um bem de produção nacional e renovável, que é a matéria-prima florestal que utilizamos. Perguntava-lhe, estava a falar precisamente das exportações e perguntava-lhe se essas exportações vão permitir também em 2011 contrabalançar aqui algum abrandamento no mercado doméstico para a atividade da Portocel. A Portocel não tem uma dependência significativa do mercado doméstico. Portanto, no que respeita à produção de pasta e papel, que são as nossas duas linhas fundamentais, mais de 92% do que vendemos é em mercados externos. Portanto, o mercado nacional, somos maioritários, temos uma cota de mercado muito significativa, superior a 60% no mercado nacional, mas, efetivamente, pela sua própria natureza, pela sua dimensão, nós somos uma empresa voltada para os mercados internacionais e o mercado português tem a dimensão que tem, tratamos-lo com toda a atenção, com todo o carinho que nos merece, mas não estaremos particularmente preocupados se o mercado português não crescer, porque os nossos planos não são orientados, efetivamente, para o crescimento do mercado português. E como disse há pouco, a Portocel em 2010 terminou este plano de investimentos no valor de cerca de 900 milhões de euros. Na atual conjuntura de maior dificuldade de financiamento, os próximos planos de expansão da Portocel podem ficar aqui parados durante mais tempo? Não por esse motivo, pelo menos. A Portocel tem comunicado que gostaria muito, porque essa é a vontade, enfim, dos nossos sócios, dos nossos acionistas maioritários, a CEMAPA, é a vontade do Presidente do Conselho de Administração, é a vontade do Presidente da Comissão Executiva. A Portocel gostaria muito de se desenvolver no mercado português. Temos, no entanto, uma limitação que até agora se revelou inultrapassável para o conseguirmos, que é a disponibilidade de matéria-prima florestal. Estamos convencidos, sabemos, aliás, que a floresta portuguesa está muito longe de atingir o pleno potencial, ou seja, aquele que seria possível respeitando completamente os equilíbrios ambientais e de sustentabilidade. A nossa floresta está muito longe de atingir esse patamar. Há um trabalho grande que é necessário fazer, que é urgente fazer, que temos sensibilizado quer as autoridades, quer os outros agentes do setor, para acompanharem a Portocel no esforço que vem realizando nesse sentido, mas confessamos que os resultados até agora não nos satisfazem. Sem haver uma base de matéria-prima suficiente, não é possível encarar grandes investimentos neste setor. Os principais investimentos que a Portocel tinha a fazer, fê-los efetivamente ou ter integrado os seus dois principais complexos fabris, portanto a Figueira da Foz primeiro e depois Setúbal. Temos ainda uma capacidade de produção de pasta para mercado de cerca de 275 mil toneladas em Cacia, que eventualmente no futuro poderá dar origem a um outro projeto, mas tudo isto efetivamente está muito condicionado pela disponibilidade da matéria-prima. Dizemos na nossa divulgação de contas que a indústria portuguesa, a indústria florestal portuguesa, está a ter necessidade de importar quantidades com alguma expressão. Isto é um custo de oportunidade enorme, porque o valor acrescentado, que de qualquer das formas é elevadíssimo, poderia ainda ser maior se toda a matéria-prima fosse de produção nacional. É um custo de oportunidade em divisas que se escoam para o exterior e é um custo de oportunidade, evidentemente, em riqueza que poderia ser criada no país e em postos de trabalho e que desta maneira o não são.